Mas enfim, eu estava perguntando um pouco sobre essa questão de nós mulheres, né, do nosso, né, a gente tem ciclo menstrual, a gente tem uma oscilação hormonal muito grande, né, metabólica inclusive. Como é que você vai trabalhando, né? E principalmente dentro da nutrição existem muitos mitos, e aí as mulheres acabam desenvolvendo uma relação que acaba não sendo tão saudável assim, tanto com o corpo, com o próprio corpo, quanto com a alimentação. Como é que é isso para você, assim? Como que você vai trabalhando com as suas pacientes? Como que isso vai aparecendo na vida aí? Sem dúvidas, as mulheres têm várias outras questões. O que eu sinto, assim, é que o feminino, né, a mulher traz muito mais uma energia, assim, de conexão e de sensibilidade, né? Então, talvez a mulher traga, inclusive, mais queixas por sentir mais. Uhum. Porque é muito comum e até engraçado quando eu atendo, por exemplo, casais. E daí você pergunta, e aí, o intestino, né? Funciona bem? E o homem é sempre, tá tudo certo, e tudo mais. E a mulher é sempre, não, porque isso acontece, sabe? Fala um monte de coisa. E isso para todos os níveis. Às vezes assim, e o sono, e a alimentação, vários pilares. E aí a mulher fala muito mais coisa. Tem um lado de que o homem acho que também é muito reprimido, né, das emoções, e acha que tá sempre tudo bem, e muitas vezes, mesmo que não esteja muito bem, é difícil de falar sobre, né, de abrir certas coisas. Uhum. E por outro lado, a mulher eu acho que conectada mais realmente ao sentir e tendo particularidades, né, de um ciclo menstrual que acontece aí todos os meses, então tem várias fases, ela traz algumas questões a mais, assim, particulares. Eu trabalho com cada uma, claro, individualmente, dependendo da questão, mas o que eu percebo muito é Uhum. muitas alterações realmente hormonais hoje em dia, né? Então, muitas mulheres com síndrome do ovário policístico, muitas mulheres com endometriose, com infertilidade, e através da nutrição a gente consegue fazer um trabalho bem legal, assim, de realmente ir dando as pecinhas para o corpo funcionar melhor, e isso interferir muito no ciclo menstrual. Mas, através do acompanhamento nutricional, eu gosto muito de trazer realmente um autoconhecimento. Então, assim como muitas pessoas chegam e nunca nem olharam o cocô, né? Vamos começar a olhar o cocô, entender o que está acontecendo, e aí entender, de repente, associar esse cocô ao que você comeu, como é que você se sentiu, não só fisicamente, mas emocionalmente. E aí a gente vai trazendo isso para várias questões, né? Para o prato, para as quantidades, para de repente a questão de vontade ou não de doces, para a questão do ciclo menstrual. Então, tem algumas coisas que, como você falou, os estudos e as recomendações são muito generalizadas, né? Primeira questão, mas em segunda Uhum. questão também muito masculinizadas. Então, tem os vieses femininos que muitas vezes não são levados em consideração. E aí, por exemplo, essa questão do ciclo menstrual é super importante para a gente, para entender que o intestino da mulher vai mudar ao longo do ciclo. O apetite da mulher vai mudar ao longo do ciclo. A força no treinamento vai mudar ao longo do ciclo. E aí, se ela não tá muito bem alinhada quanto a isso, muitas vezes ela sai frustrada nas coisas, né? Então, tipo, eu acho que meu intestino tá regulando, só que aí do nada eu como a mesma coisa e tudo muda. Tá, mas de repente você teve ali uma menstruação. A menstruação é algo que tá ali tendo uma contração muscular, vai mexer com o teu intestino. A gente tem uma microbiota vaginal que interfere com a microbiota intestinal. Então, tem algumas coisinhas, né, particulares que é importante a gente olhar. E aí, através, então, desse autoconhecimento, a gente vai, de repente, trazendo mais para a consciência também essa questão do ciclo e a Uhum. identificação, né, com o teu próprio ciclo, com as tuas fases, como é que você se sente. Muito também hoje em dia vem assim muitas mulheres que tomam anticoncepcional, que às vezes tomam há anos e nem sabem como é o seu ciclo. Então, assim como tem muita gente que Uhum. nem olhou o cocô, tem muita gente que nem sabe como é que é o ciclo, né? Ou tem muita gente que, por Uhum. exemplo, normaliza as coisas, até mesmo essa questão
de sociedade, de que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser sempre, né, força e quanto Sempre mais tem que estar bem, sempre tem que fazer força, não importa a época do ciclo, você sempre tem que você estar lá. tem que estar lá. E aí tem uma normalização também, por exemplo, às vezes de cólicas excessivas, de menstruação excessiva. Então, quantas mulheres também eu já não botei para investigar algumas coisas, né? Tipo endometriose, síndrome do ovário policístico, e esse alerta mesmo de que não, isso aqui não tá normal, tá?